tratamento com transfusão de sangue, de maneira que a pessoa vai, escolhe o tratamento. Houve alguns julgamentos importantes, um de Tribunal de Minas Gerais, travou-se verdadeira batalha lá. Desembargador Alberto Vilas Boas, citado no julgado, está no meu parecer, na página 16, vocês vão ver que a juíza diz o seguinte, obrigar a suplicada a receber agora parei de ler, a receber a transfusão de sangue, seria um ato monstruoso que a invadiria a órbita, coisas feitas de madrugada, desculpe, não é a vista, é a letra. Transfusão de sangue seria um ato monstruoso que invadiria a órbita da tortura, vejam que barbaridade, atualmente equiparada aos delitos hediondos. Ela então negou, no caso, um pedido médico de transfusão de sangue nesse sentido. Também o menor pode dar o consentimento pelos familiares, o menor amadurecido, que é aquele do Estatuto da Criança e do Adolescente, parece que a partir de 12 anos ele já pode manifestar a sua vontade nesse sentido. De tal sorte que essa situação é a de escolha do tratamento. Então, o testemunha de Jeová não quer optar pela morte, ele quer morrer feliz se for o caso, mas com o tratamento que ele escolher. Eu quero morrer sem sangue. É uma pessoa até, sei lá. Direito à identidade, já nós estamos com o nosso tempo terminando, mas dá ainda para falar alguma coisa. Direitos da antiguidade, nos direitos na antiguidade nós vemos os nomes, né? Na Grécia, por exemplo, Ulisses, Solon, Péricles, Demóstenes, Homero, Sócrates, Platão, Aristóteles, não tinha o nome completo. Era o nome. Em Roma já aparece Caio Júlio César, Marco Túlio Cícero, mas também aparece Gaio, Ulpiano, Modestino, Africano. É dizer que não havia muita gente e os que se destacavam eram aqueles e podiam ser chamados dessa forma. Às vezes aparece fulano 1, fulano 2, quando há 2, mas geralmente eu não tenho nenhum exemplo aqui para citar nesse sentido. Então vocês veem que vem o prenome, que é a parte simples, né, que é imutável, tem o composto, o nome Antônio Luiz, por exemplo, e na Lei de Registros Públicos a matéria também está regulamentada no artigo 54. Títulos de nobreza, barão, conde, marquês, também funcionais, desembargador, né, doutor, etc., todas as honrarias que a pessoa pode ter em vida. E aquele famoso von do direito alemão, ou van do direito holandês, que é a parte nobre do fulano, Rudolf von Ehring, quer dizer, ele é nobre. Por exemplo, Antônio Junqueira de Azevedo, nosso saudoso Junqueirinha, do nosso departamento, de Azevedo. E eu nunca fui de Azevedo. Então, quando eu ponho na Álvaro Vilaça de Azevedo, eu digo, não sou nobre. Eu só tenho Álvaro Vilaça Azevedo. Porque o de era sempre um designativo de diferenciação pelo estado da nobreza da família, né? O designativo familiar, que é o agnome, filho, júnior, neto, etc. Quer dizer que esses são direitos à identidade. Esses direitos da identidade vão aparecer, às vezes, contestados, quando é caso de, vamos pensar, do homossexual, nem tanto, mas do transexual. O transexual não é como o homossexual. O homossexual, ele está contente com o sexo. Ele realiza o sexo como ele estiver. Como ele, se o homem mesmo que se vista de mulher, ele realiza o sexo como homem, do jeito que for. E está travestido e se sente feliz com a posição dele. E esse pode também se casar, estão havendo aí uniões homoafetivas, ou então é transexual, que é uma coisa gravíssima, é um problema psiquiátrico. E o transexual, ele não está contente com o sexo. Então não adianta botar a roupa do sexo oposto. Ele tem que se
sofreram uma cirurgia de transmudação do sexo. E aí, então, há problemas com direito ao nome, identidade, né? Tem que modificar o nome. Aquele famoso caso que o Antônio Chaves cita no livro dele, que era aquele soldado americano que foi transexualizado. Tem um nome aqui que eu não consigo ler. E então ele passou a ser Cristine. Então, quer dizer, se o cara, vamos supor, o grande problema, como diz o meu desembargador Amorim, que é meu vice-diretor na FAP, ele diz, o grande problema no livro dele sobre o nome é esse, é que a pessoa tenha filho antes. Então, quer dizer, que o soldado tivesse sido casado, tivesse um filho, ou adotou alguém, então quem é o pai da moça tal? É a Cristine. Aí fica meio... Agora, isso também acontece com os homossexuais quando se apresentam publicamente, mas já estão mais sendo aceitos. Na própria OAB eu fiz uma palestra uma vez e apareceram lá vários homossexuais que fizeram alguns depoimentos de que não tem problema na escola com os filhos, que estão sendo adaptados, né, porque aparecem dois do mesmo sexo como pais, e então vejam vocês que são problemas que a sociedade vai assimilar. Como assimilou o problema da desquitada, que era considerada uma mulher, não é? Vamos chamar de vida fácil. Vida fácil é mais difícil do que a nossa. Dureza paroquial. Então o negócio essas mulheres também sofreram muito. Eu fui advogado de muitas delas, sofreram restrições familiares, inclusive, postas fora de casa, como se fossem umas prostitutas. Depois acabaram com a união concubinária pura, como eu chamei, e que na Constituição chamou-se união estável, como está até hoje aí. Já hoje ultrapassada, porque eu falo união estável, é de quê? De homem com homem, mulher com mulher. Não, porque não equipararam coisa nenhuma. O Supremo diz isso, né? Eu almocei na semana passada com o Peluso, ele falou, nós não decidimos. Decidimos dar proteção ao homossexual, vamos dizer assim, aplicando-se analogicamente os direitos da união estável. Mas aí o superior vem admitir uma conversão em união homossexual em casamento, admitiu o instituto próprio do casamento homossexual. Passou na frente da união estável. Hoje a união estável é coisa do passado. De maneira que é preciso ver que a sociedade evolui, a sociedade muda, a sociedade tem que defender aqueles que vivem da maneira que quiserem, porque o Estado não é autoridade para dizer como que alguém deve constituir a sua família. Esse texto foi até citado pelo Lewandowski, quando ele deu o voto dele, naquele voto do Supremo Tribunal Federal. De maneira que já estamos a 2 minutos do tempo regulamentar esgotado. Mais 15 minutos. Agora tem que arrumar assunto. Que eu fui cortando, falei, podia ter avisado antes. Take it easy, boy. O tempo da prorrogação é de pênaltis. Resolve com eventuais perguntas da plateia. Resolve em pênaltis. Por exemplo, nome alheio em propaganda. Houve muitos casos. Fulano quer ganhar dinheiro, monta lá uma companhia de café e põe lá Café Pelé. Começa a vender feito doido. E não tem autorização do Pelé para colocar o nome dele. Então, esse é um direito da personalidade, direito ao nome, quando é usado em propagandas. Também quando é nome alheio. Eu uso o nome de alguém como um pseudônimo, por exemplo. A não ser que a pessoa já tenha morrido há muito tempo. Eu sou o Sócrates da monografia tal, que foi apresentada numa comissão de concurso. Não é? Isso é bobagem. Então, quando houver essa situação, tem que haver uma medida judicial. Quando houver utilização indevida do nome alheio em propaganda. A proteção também ao pseudônimo, né? Em atividades lícitas, ele é protegido, dado pela comunidade. Quando o pseudônimo é dado pela comunidade, é um apelido, né? Por exemplo,
fulano de tal, o grande. O grande. É um apelido. E quando for pejorativo, por exemplo, o Mascarone, fulano de tal, o criminoso, aí então é alcunha que se diz. A palavra falada e escrita também e a imagem são protegidos, e qualquer violação nesse sentido ocasiona um ato abusivo do artigo 162 do Código Civil. 161 é ato ilícito, é isso? 161, E 162 é abuso. Comete também ato ilícito. 186, desculpe, 186 e 187. Está vendo? Ele sabe tudo. O nosso querido Mário aqui ainda. Por isso que eu falei, Mário, se você estiver do meu lado, eu falo. Se não, calar-me-ei. A inviolabilidade da vida privada, que ninguém pode se intrometer na vida alheia, embora se intrometam muito hoje. Então, a matéria é sempre tutelada pela forma de uma medida cautelar, uma interpelação para cessar a ameaça, e sempre ocasionadas perdas e danos. Porque, independentemente da cessação da atividade ilícita, também existe esse problema das perdas e danos, que são ou morais, ou morais, ou materiais. Materiais podem acontecer, situações materiais, por exemplo, uma divulgação de um nome errado num livro, eu vou buscar e aprender o livro, eu tenho despesas materiais com essa busca e apreensão, tem custas judiciais, pagamento de honorário do advogado, etc. E depois o dano moral, que vai causado pela notícia, por exemplo, uma notícia que não seja verdadeira. Muito obrigado a todos, eu agradeço. Você vai ficar? Muito bem, agradeço a todos. Quero aproveitar aqui para fazer a entrega de uma láurea ao professor Vilaça. Eu peço escusas por ter que sair, principalmente ao meu querido Maluf, Carlinhos, Alberto. Parabéns. Bem bom o certificado. E agradecemos uma vez mais, em nome da comissão, do nosso Departamento Cultural, essa brilhante exposição do professor Álvaro Vilaça. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. O e-mail é ava@ava.com.br. Faltou aqui, ó. Manda você. Dá um você? Muita experiência. Bom, depois dessa exposição aí brilhante e vulgar aqui do nosso querido professor Álvaro Vilaça, eu vou passar a palavra agora ao professor Carlos Alberto Davos Maluf, que também com um brilho singular vai nos discorrer sobre os efeitos dos negócios jurídicos, inexistência, nulidade e anulabilidade. E esse tema realmente é um tema que extremamente delicado, né? Extremamente difícil, até sob a ótica de se visualizar o ato, que é aquele ato inexistente, ou o ato nulo e o ato anulável. Mas eu vou passar a palavra para o
do professor Carlos Alberto Naves Maluf, que vai discorrer aqui para nós a respeito desse tema todo aí. Alô, queria agradecer o convite feito pelo Dr. César Clure, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB, demais membros presentes na mesa, Dr. Lauro Maneiros, um colega há muitos anos, cujo pai foi um colega de meu pai, que eu presto homenagem ao Dr. Lauro Maneiros, formaram-se juntos na Faculdade de Direito em 1935. Só que fazer uma ressalva, o senhor Vilaça perguntou se eu estava à beira da aposentadoria. Não por idade, por tempo de serviço, porque eu comecei a dar aula com 26 anos. Então, eu estou um pouco longe dos 70. Senão vai achar que eu sou Matusalém. Então, eu queria fazer essa homenagem ao Dr. Lauro, irmão do desembargador também, Antônio Carlos Maneiros, direto colega, doutora Chile, doutor Mário Delgado, que estava aqui, doutor Alves Vilaça, meu colega de departamento. Fizemos concurso juntos em 1980, o senhor Vilaça e eu era o mais jovem de 8 professores que prestaram concurso naquela ocasião. Bem, eu queria então, termos um tempo, vou tentar ser breve, o doutor Lauro já me conhece, eu sou meio rápido para falar, vou tentar não ser tão rápido, porque o tema é difícil. O tema que eu falei com o doutor César, a teoria, o defeito dos negócios jurídicos. Evidentemente que os defeitos não se cingem somente à inexistência, nulidade e anulabilidade, mas seria impossível, em uma hora, com toda a minha experiência de 35 anos de magistério, falar sobre erro, dolo, coação, simulação e fraude. Seria impossível, isso teria que ter mais uma hora. Mas, antes de começar a falar sobre a inexistência, nulidade e anulabilidade, eu vou falar 3 ou 4 minutos dos outros defeitos, só para vocês terem uma noção da extensão dessa matéria no Código Civil. O Código de 2002, em apertada síntese, ele deslocou o instituto da simulação como se fosse ato nulo e não simplesmente anulável. Então, o Código de 16, eu já estou dizendo direto porque estou falando para advogados, não vou dar aula aqui de direito civil, não vou falar de conceito. Então, isso é um pressuposto que o senhor já saiba. Então, na realidade, o Código de 2002, e foi a grande inovação, deslocou a simulação como ato nulo e não anulável. Portanto, mudava até o prazo de prescrição ou decadência para se pleitear a anulação. As novidades do Código Civil de 2002 foram 2 institutos novos, o Instituto da Lesão e o Instituto do Estado de Perigo, coisa que não havia no Código 16. De grande importância esses 2 institutos, porque a lesão tem muito a ver com outro instituto novo do Código Civil, que é o enriquecimento sem causa. É onde, lapidarmente, Orlando Gomes diz que dá-se o enriquecimento sem causa quando há enriquecimento de alguém e empobrecimento de outro, sem justas causas e sem nexo causal. Então, se eu vou ao banco e vejo que tem depositado na minha conta 10 milhões, que eu sei que não são meus, eu não posso depositar, não posso aplicar, e depois dizer para o banco, já está aplicado esse dinheiro porque é meu. Não tem causa, eu tenho que devolver. Isso é enriquecimento sem causa. Numa desapropriação, onde eu sei que o imóvel vale 10 milhões, eu não posso corromper um perito e falar, você vai avaliar por 100 milhões. Tem causa. Diferentemente da avaliação da propriedade. Se eu comprei por 1 milhão e dei sorte que lá vai passar uma avenida, aquele 1 milhão, se passar 10, houve causa. Então não houve enriquecimento sem causa. Quer dizer, eu comprei por 10, por 1 e dei sorte de valorizar 10 vezes e eu ganhei em um ano, como se estivesse jogando na Bolsa de Valores. Então aí houve causa. O que não pode é haver sem causa. Então, na realidade, está intimamente ligado à lesão com o enriquecimento sem causa, senão eu vou pegar uma velhinha de 95 anos e vou comprar um apartamento no Jardins, que eu sei que vale 2 milhões, e vou pagar 200 mil reais, porque ela se atrapalha com a moeda. Aí ela morre. Os vendedores falam, mamãe vendeu por 200, uma coisa que vale 2 milhões. Então o Código Civil dá a resposta, dizendo o seguinte, não precisa anular, desde que o comprador complete o preço da coisa. Isso é um enriquecimento sem causa, que o Código já prevê lá no artigo 884 a 886. Então, louva-se o legislador de ter colocado já esse capítulo de enriquecimento sem causa no seu texto. Quanto ao erro, estou vendo que eu estou conseguindo em 3 ou 4 minutos, dar uma pincelada geral para entrar no tema, no âmbito da inexistência da contabilidade. Quanto ao erro, o que quer dizer erro? Consiste em ver o que é verdadeiro, o que é falso e vice-versa. Esse conceito do erro antiquíssimo, vem das fontes do direito romano, foi muito desenvolvido no século XVI por 2
dois comentadores franceses que escreviam em latim, Cujasso e Donello, os dois opositores que escreveram no século XVI. E quando eles comentaram as institutas de Justiniano e todo o direito romano clássico, eles diziam exatamente isso. E Orlando Gomes, transportando para o direito brasileiro, no Código 16, diz o seguinte: o que quer dizer erro? Consiste em afirmar o que é falso, o que é verdadeiro e vice-versa. Então, o erro na doutrina brasileira, oriunda do direito romano, era o erro in corpore, erro em persona, erro em negócio. Por exemplo, eu penso que estou vendendo, estou doando. Ou então eu penso que estou comprando um candelabro de prata, ele é prateado. Eu penso que estou comprando uma estátua de marfim e é de osso. Isso é erro. O dolo, aquela maquinação, dolos bônus e dolos malus. Na realidade, quando há o quê? A omissão. O vendedor que omite as qualidades e os defeitos do produto. Quem cuida muito bem disso, na doutrina portuguesa, é o Manuel Domingos de Andrade. E também a simulação, onde o melhor autor que escreveu em língua portuguesa foi José Beleza dos Santos, que escreveu a edição de 1921. A simulação, que também dá ensejo à anulação do negócio, hoje como ato nulo. Depois, coação e depois fraude contra credores. Na fraude contra credores, nós temos o quê? Os dois aspectos, subjetivo e objetivo. A intenção de prejudicar, quer dizer, o ânimo nocente da simulação, e na fraude é aquilo que o professor Silvio Rodrigues dizia: o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Se eu esvazio o patrimônio, caímos onde hoje? Naquela regra nova do Código Civil, desconsideração da personalidade jurídica. Pessoa jurídica não tem nada, eu desconsidero e vou atingir a pessoa física. E hoje nós temos a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Tivemos um caso emblemático em São Paulo, onde um advogado de renome pretendia obter honorários de um grande empresário, de uma grande concessionária de veículos. Esse advogado queria executar seus honorários em torno de R$600 mil, e foi em cima da pessoa física. Ele falou: eu não tenho nada na minha pessoa física, só que ele é biliardário, tem uma maior empresa, uma das maiores empresas de concessão de veículos do Brasil. O que faz esse empresário? Dá em garantia para esse advogado um terreno no Nordeste, que não valia nada. O advogado não aceitou, não, desconsidera a pessoa física e vai buscar os bens da pessoa jurídica. E foi o que ele fez e obteve essa penhora. Então, vocês estão vendo que em 5 minutos eu consegui falar do erro, do dolo, da coação, que avisa absoluta, que a coação no direito romano era penal. Era a metus causa, que depois passou a direito civil, e a coação absoluta, que também daria ensejo ao negócio jurídico. Bem, desculpa, eu falei rapidamente em 5 minutos, mas agora então eu vou entrar no tema principal, grande tema, difícil, a diferença entre o ato inexistente, o ato nulo, anulável, e as consequências disso no direito brasileiro. Desculpa, eu estou um pouco afônico, porque é muita aula, muita palestra, a gente perdeu um pouco a voz. A questão da inexistência, nulidade e anulabilidade é um tema emblemático e que começou a ser estudado no Brasil por Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, em seu famoso Tratado de Direito Privado, ele fazia a distinção dos planos do negócio jurídico: plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Depois de Pontes de Miranda, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, um trabalho primoroso, feito em 1974, na Faculdade de Direito, de quem eu fui assistente, de onde vocês tinham sido seu assistente, falecido até recentemente, ele fazia essa distinção do plano da existência, da validade e da eficácia, seguindo as pegadas de Pontes de Miranda. Toda a doutrina nacional de então, os clássicos, desde Bevilacqua, João Luiz Alves, Eduardo Espínola, Carvalho Santos e todos os outros, Washington Paz Monteiro, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, não faziam bem, mais Caio Mar da Silva Pereira, sim, para dizer dos clássicos, não faziam bem essa distinção. Caio Mário ousou fazê-lo, sim, dizendo que tem diferença. E, recentemente, o professor Francisco Amaral, num trabalho primoroso, Introdução ao Direito Civil, obra da editora Renovar, faz muito bem essa distinção. E ela é fundamental e é importante. Foi até objeto de minha tese titular, alguns anos atrás, na Faculdade de Direito, onde o professor Vilaça me arguiu nessa tese ousada que defendi alguns anos atrás na Faculdade de Direito. Evidentemente que está um pouco desatualizada, e quando eu escrevi em 2002, não havia ainda o
hoje aqui o reconhecimento da união entre homens, pessoas do mesmo homem, mulher, pessoas do mesmo sexo, por isso que eu falo aqui no capítulo do casamento inexistente, que eu vou ter que reformular, evidentemente, com essas últimas decisões dos tribunais superiores. Muito bem. A questão da inexistência, nulidade, o Código de 16 não previa a figura do negócio inexistente, assim como não previu o Código de 2002. Eu estive presente na comissão, o professor Mário Delgado retornou agora, tive essa honra de estar sempre presente com o Mário Delgado, que é meu colega de comissão, presidida pelo saudoso deputado Ricardo Frias. Temos até um código que nós se viu comentário, que está na 8ª edição desse ano, de toda a história, e sempre discutimos os aspectos pontuais do Código Civil. O Código 16 não falava nada de ato inexistente, e o Código 2002 também não, porque a doutrina, em tese, em princípio, era contrária. No Brasil, os grandes agressores da teoria da aliança que nunca aceitaram, primeiro, um deles, o professor antigo de São Paulo, Antônio Luiz da Câmara Leal, que foi professor da Faculdade de Direito, que não aceitava a teoria do ato inexistente. E outro que criticava muito a teoria do ato inexistente era o professor Silvio Rodrigues, que foi meu professor por muitos anos. O professor Silvio Rodrigues não aceitava, dizendo que era inútil essa distinção entre o ato nulo, que ele achava que cabia no ato nulo, que era simplesmente que era inútil, inconveniente e inoportuno, dizendo que o efeito prático era nenhum. Eu, nesse livro, eu usei divergir do professor Silvio Rodrigues e também do professor Marcos Bernardo de Mello, que é o ferrenho defensor de Pontes de Miranda, que eles acham que tudo se enquadra dentro da nulidade absoluta. Eu vou tentar demonstrar, nesses próximos minutos, que não é. Não é pelo seguinte, e aí vai a primeira distinção. A distinção fundamental, que o ato inexistente está no outro plano do negócio jurídico. O ato, ele primeiro precisa existir. Segundo, ele precisa ser válido, e depois ele tem que ser eficaz. Muito bem. Agora, eu já faria, com os senhores que são advogados militantes, a primeira pergunta. E com um exemplo, eu vou chegar na teoria. Imagine os senhores um menor de 15 anos que resolve vender uma propriedade. Ele é absolutamente... O ato é nulo. Tem 15 anos. Aos 18, atinge a maioridade, ele ratifica a venda. Eu ratifico a venda do seu fulano e tal. Mudemos o exemplo. Imagine que se alguém falsificou a assinatura desse menor de idade de 15 anos, ele pode, aos 18, ratificar o falso? Não. Com a perícia grafotéria, isso aqui não é um acidente. Esse ato é inexistente, sabe? Porque não convalida, não prescreve. A qualquer momento, pode pedir a declaração de inexistência. Mas como é duro colocar isso na cabeça de juiz, eles não entendem essa distinção. Por quê? Outro exemplo. Imagine os senhores que alguém saca uma duplicata fria contra uma grande empresa. Saca fria, não tem causa. Eu, para poder sustar o protesto, tenho que depositar. Depois de 30 dias, que é o meu prazo, eu tenho que entrar com que tipo de ação? Ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade. E os juízes às vezes falam, não é nulo, é inexistente. É inexistente porque não teve causa. A mim parece de uma clareza solar, mas infelizmente não é assim que pensa a jurisprudência. Então, na realidade, o Caio Mário ousou fazê-lo, como o professor Antônio Junqueira também. Só que o professor Antônio Junqueira falava da existência, e eu aqui estou falando da inexistência. E, na realidade, vocês estão vendo com esse simples exemplo primário, vocês estão vendo que tem diferença. Quer dizer, eu não posso ratificar o falso, porque eu tenho que fazer o exame grafotécnico. Então, ouso divergir do professor Silvio Rodrigues, dizer, não tem consequência. Claro que tem consequência. Porque se eu falsifico uma escritura pública, eu levo ao registro imobiliário. E como é que eu vou desconstituir esse ato? Através de uma ação declaratória. Então, surtiu efeito na órbita do direito. Quer seja na compra e venda, quer seja em qualquer outro ato. Então, dessa questão do saque de duplicata fria, que não tinha causa. Eu tenho que pedir a declaração da inexistência do ato. Aliás, quem melhor esclareceu isso, do ponto de vista processual e administrativo, foram dois grandes professores. O professor José Frederico Marques, nos anos 50, e antes dele o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, pai do professor Celso Antônio, que foi reitor da Universidade Católica. O professor Celso Antônio, o professor Oswaldo Aranha, um trabalho primoroso, publicado nos anos 40, diz exatamente sobre a inexistência do ato administrativo. E o professor Frederico Marques, grande processualista, diz o seguinte, que a ação declaratória é para declarar a existência ou inexistência de um direito. E isso era a tese do professor Alfredo Buzaide, definido com a STIG em 1943. A ação declaratória é um direito brasileiro. Exatamente, a ação declaratória é para declarar a existência ou inexistência do direito.
Então é por isso que eu ousei defender a importância da questão. E surtindo efeito prático. Se eu levo ao registro imobiliário uma escritura falsa, eu tenho que desconstruir o ato através de uma ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade. Prosseguindo nessa questão da inexistência, evidentemente que a origem de tudo isso aqui veio no direito francês, quer dizer, pensava-se que era no direito francês, porque Napoleão Bonaparte participou pessoalmente da discussão do Código de 1804. E lá no artigo 146, ele mudou a alteração, ele era o imperador, ele mudou a redação. Portalis, que era o ministro, o presidente da comissão, Portalis levou o seguinte texto a Napoleão Bonaparte, dizendo respeito ao casamento. O casamento não é válido. Le mariage n'est pas valable, artigo 146 do Código Francês de 1804. Napoleão não gostou da redação e mudou, não há casamento. Il n'y a pas de mariage se não houver livre consentimento. Quer dizer, não há casamento se não houver consentimento. E era essa regra transportada do direito francês para o direito brasileiro, de que para o casamento existir, precisava ter 3 requisitos.